A morte olhada de perfil, meio que de soslaio. Parece que tem uma onda de suicídio assistido, a morte assistida. A eutanásia é colocada em questão novamente. Parece que tem uma onda, um andaço, como dizia a minha avó. Primeiro começou com Godard, o gênio da Nouvelle Vague. E, sobretudo, esse filme é de 65. Sobretudo, O Demônio das 11 Horas, Pierrot Le Fou, que mostra a relação tumultuosa do Godard com a Ana Karina. Se casaram, um casamento muito atrapalhado, sobretudo pelo ciúme dele, um ciúme exageradíssimo. Ela não podia, por exemplo, filmar com outros diretores. E o filme fala disso, de uma incompatibilidade entre os dois desejos, o desejo masculino e o desejo feminino, né? Como se estivessem votados a uma incomunicabilidade. Pierrot Le Fou trata disso, né? Aqui, imagens do Godard definindo o seu filme, as cenas de maquiagem de Belmondo. Essa cena é incrível, essas fotos são incríveis da coleção da Folha. Cada um olha para um lado, essa diferença sexual que afeta o pensamento. Musa e mulher, imagem moldada pela paixão. Não havia quem não se apaixonasse pela Ana Karina, pelo menos na época da Nouvelle Vague. Uma cena inesquecível, ela dizendo: "Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas quoi faire." Isso é no trailer do filme, mostra isso, ela entediada e ele fazendo o seu romance, redigindo o seu romance. Pois bem, começou com um Godard, que pediu a morte assistida e obteve. Mas no filme, além dele tratar da relação impossível entre os dois, ele mostra no final que Pierrot Le Fou, o doido, tenta se matar atando-se com explosivos, isso na penúltima cena, e na última é como se, depois da explosão, ou durante a explosão, ele meio que tivesse se arrependido. Então, estamos olhando a morte de perfil, de soslaio, porque, segundo a psicanálise, a morte não há. Simplesmente as pessoas desaparecem. Estão aqui não mais de repente. Não estamos presentes na hora da nossa morte. Depois foi o Alain Delon, que pediu a morte assistida, mas houve uma confusão com a família, ele acabou, afinal, morrendo em casa, cercado de familiares, mas não se sabe exatamente o que aconteceu. Almodóvar tem um filme, O Quarto ao Lado, que acabou de estrear aqui em Goiânia, trata também da morte assistida. Tivemos o exemplo recente do compositor, filósofo, poeta, Antônio Cícero, e, sem que a gente possa esquecer, mais uma vez o Freud teve um lance assim de pioneirismo, porque ele pediu uma morte assistida e conseguiu, através do seu médico, Max Schur, que escreve um livro, Vida e Agonia,
traçando esses últimos momentos do Freud. A história da psicanálise mostra que há suicídio de analistas, também de psiquiatras, de pessoas que, em princípio, estariam votadas a cuidar dos outros, mas de repente não suportam o sofrimento intenso de viver. E no final da vida todos mais ou menos se sentem tentados a fazer um balanço, a dar um significado para a sua existência e cometem suicídio ou solicitam uma morte assistida, como se fosse o último ato verdadeiro da sua vida. A gente também pode se indagar sobre a prática cotidiana da análise dos terapeutas, de um modo geral. Essa prática seria suicidária na medida em que colabora para um sedentarismo que vai meio que mortificando o corpo. Daí a necessidade de exercícios físicos para, de alguma maneira, combater essa pulsão, a pulsão de morte, que, segundo Lacan, em última instância, toda pulsão, mesmo a pulsão de vida, é uma pulsão de morte. Toda pulsão, em última instância, é uma pulsão de morte. Com a sua face destrutiva, construtiva, mas afinal prevalecendo a morte. E isso chamou a atenção do Lacan, para quem, juntamente com Freud, a morte não há. Chamou a atenção do Lacan para os cuidados com o corpo. A ênfase do seu último ensino recaiu sobre o gozo, essa noção opaca, tão difícil de apreensão, e que está relacionada, sobretudo, ao corpo. E houve um determinado momento em que o Lacan se pergunta se a ideia de grande outro também não seria relacionada com o corpo. Será que o corpo seria um grande outro? E cada vez mais o número vai aumentando de psicanalistas, de terapeutas que se indagam sobre se esses sofrimentos psíquicos tão intensos, se eles estariam ou não relacionados ao discurso do psicanalista. Perdão, discurso do capitalista. Esse lapso é bastante significativo porque no livro O Laboratório do Analista, escrito por Marco Antônio Coutinho Jorge, se discute uma prática dita lacaniana, a chamada clínica do real, que, em última instância, seria uma espécie de destruição da própria psicanálise. Há toda uma série de argumentos levantados pelo Marco Antônio no seu livro que coloca em discussão essa situação dos curadores estarem provocando um efeito justamente contrário ao da cura, que na medicina se chama iatrogenia. Os efeitos iatrogênicos da medicina, da terapia, dos cuidadores. Em que medida nós estamos perdendo a parada para a pulsão de morte?